Feliz, feliz, feliz. Eu vou cantar uma música aqui que foi gravada por um grupo chamado Communion. E tudo que eu canto, como eu falei para vocês, tem sempre a ver com algo que eu vivi. Tudo que eu componho tem a ver com algo que eu vivi. Tem uma passagem da Bíblia muito interessante, só para você entender, já que tem um monte de gente aqui que está pregando, vocês estão pregando, né? As pessoas querem ver vocês quando vocês estão pregando. Não a mensagem de vocês, mas vocês. O que vocês vivem e o que vocês são. Esse é o verdadeiro evangelismo, não é o que eu digo, é o que eu sou. Faz sentido? Lá em Atos tem uns filhos de um judeu que são exorcistas, e aí eles vão exorcizar. Eu acho engraçado essa passagem, apesar de ela ser triste. Eles vão exorcizar um cara que está endemoniado lá, endemoniado, e falam assim: esconjuro-vos, para o demônio, para o endemoniado, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eles vão com as credenciais, né? Eu te expulso daqui, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí o demônio olha para ele e fala assim: olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. E vós, quem sois? Né? E vocês, quem são vocês? Aí levam uma surra e saem correndo desnudos. Né? Desnudo é uma daquelas palavras da Bíblia que o pessoal traduz com uma palavra mais chique para não ter que falar pelado mesmo. Então, levaram uma surra e saíram correndo pelado. Isso foi uma lição muito grande para mim. Eu li esse verso quando jovem, eu percebi que a autoridade da fé de alguém não serve de nada para mim. A experiência de fé que o pastor viveu é do pastor. A experiência de fé que o seminarista viveu na Irlanda é muito bonita, mas aliás, o homem que o seminarista conheceu, mas se eu não experimentar isso na minha vida, vai ser só uma história bonita, um continho de fadas ali que eu ouvi falar de alguém. A fé do meu pai, a fé da minha mãe não serve de nada para mim. A minha fé não serve de nada para você. É por isso que eu digo, as pessoas querem ver você, não o que você fala, mas o que você é. Você precisa descobrir isso e experimentar e viver. Deus quer falar contigo do teu jeito. Deus vai te dar o que for preciso para falar com você. Ele vai encontrar um jeito diferente de te alcançar. Fica tranquilo que Ele está te procurando hoje. Basta você estar com o coração aberto. É por isso que eu sempre canto sobre aquilo que eu vivo. E essa música tem a ver com os nãos que eu já ouvi na minha vida. Às vezes você vai pregar, você põe aquela máscara do personagem que sabe tudo. Relaxa, fica tranquilo. Às vezes tem alguém lá fora que está triste e está esperando encontrar alguém que assume que está triste para ouvir a palavra de Deus. Às vezes tem alguém lá fora que ouviu um não e quer saber que você também ouviu um não e continua em frente. Às vezes tem alguém lá fora que está desanimado e quer ouvir que você está desanimado, mas não desiste porque você tem fé. Seja você. Essa música é a música do meu não. É a música de quando Deus me diz assim: filho, espera. Filho, o deserto vai demorar um pouco mais. E a música de como eu entendo, só depois que Deus já tinha o melhor preparado para mim lá atrás. Como aquilo que eu espero hoje para mim, talvez Deus tenha diferente para me dar amanhã. Se você fosse Moisés, pode confessar, há 40 anos no deserto levando o povo para Canaã, e quando você chegasse na porta de Canaã, Deus dissesse: você não vai entrar não. Você ia ficar feliz? Você ia dizer assim: ai Deus, tudo bem, eu confio. Não, eu ia ficar decepcionado. Eu ia dizer assim: Deus, o Senhor me fez de besta. Eu falaria isso para Ele. O Senhor me fez andar 40 anos no deserto para me dar isso aqui, para eu morrer no topo dessa montanha? É isso que o Senhor tem preparado para mim? Mas eu falo isso porque eu não sei de nada, porque eu ainda preciso aprender a confiar. Porque todo mundo que entrou na Canaã desta terra está onde agora? Onde está todo mundo que entrou na Canaã dessa terra? No pó da terra. E Moisés que não entrou está onde agora? Caminhei neste deserto, me entreguei a Ti por completo.
de Canaã estou tão perto. Almejei entrar nesta terra, enfrentei mares e guerras, no caminho caí, com teu poder eu venci. Se não vou entrar, porque estou aqui. Quando Deus te pede pra esperar, quando Deus te impede de um sonho alcançar, quando Deus te diz que não podes entrar em Canaã, espera um tempo, Deus tem algo melhor. É porque teu hoje pode ser pra Deus um amanhã. Tantos sonhos no coração, simplesmente caem ao chão. Deus às vezes te diz não. Os teus sonhos aqui neste mundo se desfazem em um segundo. Teu Deus tem sonhos mais profundos. Deus tem sempre razão, mesmo quando diz não. Entrega a Ele os desejos do teu coração. Confia nele e o mais Ele fará. Te entrega a Ele e muito mais Ele fará. Quando Deus te pede pra esperar, quando Deus te impede de um sonho alcançar, quando Deus te diz que não podes entrar em Canaã, espera um tempo, Deus tem algo melhor. É porque teu hoje pode ser pra Deus um amanhã. Quando Deus te pede pra esperar, quando Deus te impede de um sonho alcançar, quando Deus te diz que não podes entrar em Canaã, espera um tempo, Deus tem algo melhor. É porque teu hoje pode ser pra Deus. Espera um tempo, espera um tempo, Deus tem algo melhor. É porque teu hoje pode ser pra Deus um amanhã.
Bom, hoje foi um dia de atividades intensas, feiras de saúde em todo o estado, aqui na região do Rio de Janeiro, aqui também. Muitas ações, muitas vidas abençoadas, mas você e eu precisamos agora recarregar a nossa vida espiritual para continuar sendo uma bênção lá fora. Eu quero ser uma bênção, e você? Também? Louvado seja Deus. E nesta noite, para nos auxiliar nesse crescimento espiritual, quero convidar o pastor Alceu. O pastor Alceu é da União Leste Brasileira, cuida ali do estado baiano, né? A Bahia e Sergipe. E ele hoje vai trazer a palavra para vocês. Seja bem-vindo, pastor. Deus o abençoe. Boa noite. Eu espero que você esteja bem, feliz, em paz. E eu espero que Deus te alcance nessa noite. Amém? Eu quero convidá-los para abrir a Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 1. E nós vamos meditar em dois textos da Bíblia. Capítulo 1, o verso 38. E depois o capítulo 18 do mesmo Evangelho. E aí a parte, eu vou falar aí o texto. Mas eu quero dizer para você que a gente só tem que agradecer, viu, pastor? A Associação Rio Fluminense, porque a gente está sendo muito bem cuidado aqui, muito bem tratado, muito bem amparado. A gente está feliz de estar aqui. E se os baianos e sergipanos concordam, vamos dar uma saudação de estalos aí. Muito bem. Eu quero dizer para vocês que a gente está muito contente, grato a Deus. Muito obrigado, viu, pastor, pelo carinho que vocês têm tido conosco, não só com os baianos e sergipanos, com os argentinos, os equatorianos que estão aqui, e os irmãos nossos da terra que mana leite e pão de queijo também, que estão conosco aqui, os irmãos que gostam de piqui, né, que estão aqui também. Uma saudação, né? Saudação, né? Tudo bem. Os jovens são solteiros? Levante sua mão, por favor. Jovens que são solteiros, não tem namorado e nem namorada. Levante a mão, tá. Sempre quando acontece essa pergunta tem uma timidez no ar. E eu quero dizer que os jovens aqui da nossa igreja são jovens bonitos, felizes, extremamente lindos, cheirosos. Alguns aqui falam inglês, espanhol, português, e alguns misturam tudo. E até a língua do P e a dos manos também. Mas quando fizerem essa pergunta na igreja, eu quero pedir para os jovens que estão no circuito de campeões, ninguém vai namorar aqui, a gente só faz amizade, né? Forma um monte de amigos e tal. Mas quando fizerem essa pergunta, é a hora do marketing pessoal. Então você tem que levantar com segurança a sua mão. Olhe para o lado com um olhar. Wellington, você sabe fazer o olhar, não sabe? Com o olhar para o outro lado também. Ok? Aí você dá um sorrisinho e acena e baixa a mão, ok? Vamos tentar de novo? É o momento do marketing, aproveite essa oportunidade. Muito bem, jovens. Os que são solteiros e solteiras aqui, eu queria conhecer nessa noite, levante sua mão, por favor. Sem desespero, por favor, ali você lá no fundo, irmão equatoriano. Sem desespero. Isso. Sem desespero, levante a mão, só dá uma olhadinha para o lado, só o momento do marketing, ok? Isso. Estevão, publicidade é tudo. Tá? Isso aí, beleza, sem desespero. Muito bem. Já deu para se olhar? Agora é só conversar, mas não namorar. Porque a gente não fica, a gente conversa, faz amizade, e das grandes amizades nascem os grandes relacionamentos. Das grandes amizades nascem os grandes relacionamentos, ok? Muito bem. Bom, meu nome é Alceu, eu tenho 2 filhos, uma linda esposa, a garota do cabelo da cor dos ventos. Eu tenho 2 gatos lá em casa também, um chama-se iTunes Jones e o outro chama-se Fanny. Eu tinha uma labradora, mas não pude levar para a Bahia quando fui transferido. O nome dela era Balu. E eu sou natural da cidade de Curitiba, no Paraná. A terra do leite quente, que dá dor no dente da gente. E eu trabalhei 11 anos lá, depois trabalhei no interior de São Paulo, por 6 anos, 121 dias e algumas horas, e fui chamado para trabalhar na terra que é linda, extraordinária, maravilhosa, de um povo hiper feliz, e de um povo que faz tudo pela obra de Deus, sabia? O que me impressiona na Bahia e no Sergipe, é que se
tenho um projeto para Deus, da igreja de Deus, se eu tenho a camisa não é mais minha, ela é da igreja. E eu sirvo a igreja com a minha vida e com tudo que eu tenho, para que a gente consiga ver o mais rápido possível Jesus voltar. Eu cresci em Curitiba e meu pai tinha um Fusca. Não tenho nada contra Fuscas, sabe? Volkswagen, carro, meio de transporte, um Fusca. O Fusca do meu pai me acompanhou de quando eu nasci até os 19 anos de idade. E ele servia para tudo. Ele não era bombril, mas tinha 1001 utilidades. O Fusca lá de casa, ele transportou terra dentro dele já, transportou pessoas, não tinha mais banco do lado do passageiro, só tinha um banquinho que meu pai colocava lá para ver qual filho não queria sentar naquele lugar, né? Porque filho, quando é pequeno, quer sentar no banco da frente do carro. E lá em casa, a gente brigava para não ir no banco da frente, porque ele tinha problemas. E meu pai amava aquele carro. Fusca tem um problema, quando ele tem uma palavrinha chamada ponto. Quando ele está fora de ponto, ele faz uns barulhos. Sabe como é ou não? Alguém já teve um Fusca aqui? Como é que é, André? Um barulho de um Fusca fora de ponto. Pá! Isso, acorda, irmão. Pá! Assim. E são os estouros mesmo, por todo lado. E meu pai, toda vez que eu acordava pela manhã, e já no ensino médio, ele falava assim para mim: filho, vou te levar na escola. E eu vou com o Fusca te levar na escola. O Fusca tinha vários problemas, o de estourar era um. E ele me levava justo na hora que chegava todo mundo pela manhã no colégio, meu pai. E quando ele me levava até o colégio, ele trabalhava a 1 quilômetro da escola que eu estudei. E eu falava para ele assim: pai, você não precisa me deixar no portão da escola. Você pode me deixar aqui e eu vou andando até o portão da escola. Pelo meu perfil aqui, meu formato, vocês sabem que ele sempre me levou até o portão. Ele fazia questão: vou te deixar lá no portão. Eu te amo, filho. E eu falava: tá bom. Aí ele ia com o carro inventava de estourar bem na hora que ele estava chegando no portão da escola. E ele estourava, ele fazia assim: pá, pá, né? E menos agora, né, pastor? Tal. Aí ele fazia esses barulhos. E eu ficava assim, incomodado, muito vermelho. Eu tinha vergonha do carro do meu pai, eu tinha vergonha do meu pai. E eu tinha vergonha, eu ficava assim muito envergonhado. O carro morria na frente do portão da escola, geralmente todos os dias da semana praticamente. Morria, sabe? Morreu. Só que eu acho que meu pai hoje, conhecendo meu pai e sendo pai de um adolescente, de um pré-adolescente, eu entendo assim que meu pai fazia aquilo lá, mas de maldade mesmo. E o carro morria, ele olhava para mim, meu pai tem uma voz bem grave, e ele falava assim: ao seu. Eu falava: o carro morreu, como se eu não tivesse percebido. Eu falei: e aí, pai? E aí ele falava assim: e aí que você tem que descer e empurrar. Pense nisso. 15 anos de idade fazendo isso, 16 anos de idade, 17 anos de idade. E eu descia do carro, o carro tinha um problema na porta do passageiro que chama-se de coluna. Tem que levantar a porta para bater. Levanta, bate, fecha. Eu descia, fazia todo o movimento, empurrava o carro, era uma subidinha. E hoje eu sei que o carro funcionaria se ele colocasse a marcha ré e descesse o carro. E eu empurrava, meu pai voltava com o carro estourando, chegava até perto de mim, baixava o vidro e falava assim: filho, você não vai me dar um beijo de tchau? E eu dava um beijo no meu pai, com vergonha também. Passou o tempo, eu fui estudar no NASP, no interior de São Paulo, e meu pai me levou para lá. Outra hora eu conto a história da viagem, porque não dá agora. Mas meu pai me levou, ele me deixou lá. Eu era um garoto, eu não tinha nem feito meu alistamento militar, mas eu lembro do meu pai me deixar no colégio, me dar um abraço e falar assim: sempre que você ligar, eu vou atender as ligações. E eu ligava a cobrar, porque não tinha telefone igual a gente tem facilidades assim hoje. E a musiquinha do telefone a cobrar, você sabe que é assim, né? Tem um pobre ligando para mim, né? E eu ligava para o meu pai.
E ele sempre atendeu. Passou o tempo e eu comecei a perceber, eu tenho 2 filhos. Quando eu saio com os meus filhos menores, querem ir comigo. Quando eu vou, pequenos eles queriam ir comigo. Depois passou um tempo e eles falavam assim: pai, não quero mais ir, eu quero ficar aqui. E a gente vai se distanciando. E meus filhos foram se distanciando de mim. E aí eu chego e liguei para o meu pai ontem, no dia dos pais. E ele, não liguei a cobrar dessa vez, mas ele me atendeu e ele falou assim: fala, filho. E eu falei: pai, eu sinto saudade de você. Eu amo você, pai. E eu estou aqui no Rio de Janeiro. E ele fala: como está aí? Eu falei: se o teu Fusca estivesse aqui ontem e desse um estouro, a gente estava com problemas. Meu pai sempre me atende. E eu quero dizer para você essa noite: há um Deus no céu que nunca deixa de atender você. Há um Deus no céu que nunca se afasta de você, porque é contra a natureza dele se afastar de quem o aceita, de quem o escolhe, de quem anda na presença dele. Ele está chamando a nossa geração para se aproximar dele. Ele está chamando a nossa geração para nós sermos discípulos dele. Ele está chamando a nossa geração para viver o evangelho, viver aquilo que nós acreditamos, viver. Ele está chamando a nossa geração para entender que ter é importante, mas que ser é mais importante do que qualquer outra coisa nesse momento. Eu estava lendo uma tese de doutorado sobre o departamento de jovens, e eu estava lendo alguns textos de Ellen White, alguns dias atrás, semana passada, e há um texto de Ellen White que me chamou a atenção. Ela escreve assim, olha: nunca houve um tempo em que tão grandes resultados dependesse de tão poucos. Nunca houve um tempo em que tão grandes resultados dependessem de tão poucos. E aí ela complementa: dos jovens da igreja, da nossa igreja. Quão depressa, aí ela fala assim, virá o fim, se esses jovens se envolverem com a obra, se esses jovens dependerem de Deus, se envolverem com a obra de Deus. Hoje eu vi, andando pelas ruas aqui de Niterói, eu vi a esperança para a obra missionária da nossa igreja. Os jovens que estão sentados aqui essa noite. Amém? Eles fizeram a diferença hoje. E a gente tem que agradecer a Deus. Os discípulos de Cristo, em João capítulo 1, verso 38, começaram a seguir a Jesus. E eu quero ler esse texto para você. Eles começaram a seguir a Jesus, e no começo do evangelho há uma pergunta. João capítulo 1, verso 38. Há uma pergunta. Jesus está começando o ministério dele, e ele agora vê algumas pessoas se aproximando. 2 os seguiam. Perguntou-lhes, olha a pergunta de Jesus: o que é que vocês querem? O que vocês procuram? Outras versões da Bíblia, João capítulo 1, verso 38. O que vocês querem? O que procuram? Sabe de uma coisa? O que denota coisas. O que igual coisas. O que procura? Procura alguma coisa. Olha o começo do evangelho. Ele vai pregar por mais 3 anos. E ele vê pessoas se aproximando. E ele pergunta para elas, antes de serem transformados, antes de serem batizados pelo Espírito Santo dele, de Deus, ele pergunta para eles: o que vocês procuram? E eu digo para você, os discípulos queriam glória, poder, eles queriam ser poderosos, famosos, popstars, milhares de curtidas. Se fossem youtubers, eles queriam ter milhares de visualizações. Eles queriam poder. Jesus olha bem para eles e ele pergunta: o que querem? Você sabe que todo ser humano tem buscado um monte de coisas? Se você perguntar para os jovens, eles querem algumas coisas. Eles querem formação, eles querem família, ter uma família no futuro, eles querem ter uma boa educação, querem ter um automóvel, eles querem ter. Mas Jesus pergunta para esses discípulos, porque ele tem tempo para trabalhar com eles: o que vocês querem? E aí passam-se 3 anos, e aí o capítulo 18 do Evangelho de João, que eu quero ler com você. Só há 2 perguntas no Evangelho nesse Evangelho de João que me chamam muita atenção, e são essas 2. Passam-se 3 anos. Os discípulos andaram com Jesus.
Os discípulos fizeram feiras de saúde porque muita gente foi curada. Os discípulos alimentaram as pessoas, deram o que elas precisavam. E aí a palavra diz assim, 3 anos depois, Jesus está prestes a ser preso. A Bíblia, ele está no Getsemane, o verso 30 e... Deixa eu ver aqui. Verso 4 do capítulo 18 do Evangelho de João. Dá uma olhadinha na pergunta. Olha a pergunta de Jesus. Primeiro, ele pergunta, o que vocês buscam? Igual a coisas. E quando ele já está no final da vida, não tem tempo mais, ele pergunta assim no verso 4. Todos presos, ele estava prestes a ser preso, e ele pergunta assim, a quem vocês estão procurando, buscando? Quem vocês estão buscando? Veja como, quando não tem mais tempo, ele faz a pergunta bem direta para eles. Primeiro, 3 anos. O quê? Agora os homens se aproximam e ele pergunta, a quem procuram? A quem vocês estão buscando? E a palavra de Deus diz que os homens que iriam aprisioná-lo falam assim, a Jesus de Nazaré. Esta é a resposta que todo ser humano precisa dar esta noite. O que? Não queremos coisas. Como diz a música dos Arrais, Deus me dê apenas coisas que eu possa abandonar e bem rápido, deixar bem rápido. Eu não quero coisas. Todo ser humano quer uma pessoa, a pessoa de Jesus, porque Ele traz paz, alegria, felicidade e graça. Ele mesmo, em abundância na vida. Amém? Sabe, irmãos, jovens, quando Jesus não tem tempo, Ele faz essa pergunta. E eu digo para você, a gente não vai demorar muito tempo. Nós iremos ver Jesus voltar nos nossos dias. Nós vamos ver. É só ver esta geração que veio para cá, que está se levantando, e que acorda pela manhã com o desejo de trabalhar, de fazer as coisas para a obra de Deus, para o reino de Deus. Isso é um sinal claro da volta de Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim que nos últimos dias haveriam profetas entre nós, haveriam sonhadores entre nós, haveriam gente que teria visões, e eles estão entre nós, são jovens desta igreja. Jesus não tem tempo mais. Ele não tinha mais tempo e conversou com um homem. Se você ler a Bíblia, ele tem um encontro com Pilatos. E deixa eu te mostrar para você como que não tem tempo mais para brincar. Não tem tempo mais para ficar em cima do muro, porque hoje até o muro é do diabo. Tem que tomar uma decisão, e essa decisão precisa ser sempre em Jesus, na busca por Jesus, Jesus de Nazaré. Quer ver o texto? Deixa eu mostrar para você isso aqui. Ele vai ao pretório, a sala onde Pilatos estava. O verso 33, a Bíblia fala assim, ó. Pilatos então voltou para o pretório, a sala, chamou Jesus e lhe perguntou. Não tinha tempo mais, Jesus e nem Pilatos. E Jesus fala com Pilatos, a Bíblia diz assim, Pilatos pergunta, você é o rei dos judeus? Olha a pergunta para Jesus, todo ensanguentado, machucado, com a coroa prestes a ser colocada sobre ele, ou já sobre ele, e ele pergunta assim, vem cá, você é o rei dos judeus? E agora olha Jesus, não tem muito tempo mais de vida. Sabe qual a pergunta que ele faz? Jesus fala assim para ele, essa pergunta, o verso 34, outros te falaram a meu respeito? Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Sabe por quê? Eu vou dizer para você. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White, a mensageira do Senhor, ela fala assim, ó, que o Espírito Santo de Deus estava trabalhando na mente de Pilatos, e Pilatos estava com Jesus, e o Espírito Santo de Deus estava movendo Pilatos na direção da decisão ao lado de Cristo, e perguntou, olha, você é o rei dos reis? E aí Jesus fala assim, essa pergunta é tua ou alguém está falando com você sobre isso? Jesus não tem tempo a perder, e ele fala assim, sabe o que é? Eu estou falando com você, através de um mover do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, eu estou falando com você. Amigo, presta atenção numa coisa, Deus não vai falar para sempre ao coração do ser humano, e isso é um fato.
Para Pilatos era a oportunidade dele. Para você esta noite, quem sabe seja a sua oportunidade. Porque saiu de onde saiu para vir aqui. Alguns da Argentina, outros do Equador, outros do norte de Minas, vários da Bahia e outros do Sergipe. Porque saíram de casa hoje, muitos de vocês, ou do trabalho, e falaram assim: nós vamos à igreja hoje à noite. Sabe o que é? É um mover de Deus sobre nós, nos levando a buscar a pessoa de Jesus, o Senhor. Deus está te trazendo, percebe isso? Deus está te chamando. Talvez alguém te mandou um WhatsApp para você vir. Alguém ligou para você, para que você viesse. Alguém te abraçou ontem à noite na igreja e falou assim: venha ao culto, por favor, amanhã. Venha. Vai chegar na igreja, vai ter lindas pessoas recepcionando você. Vai ter uma sopa também no início ali, no ladinho do corredor. Nós queremos nos alimentar com você. Jesus está se movendo em Niterói. E Ele está nos trazendo aqui para que a gente escolha a pessoa dele. Sabe o que acontece mais? Só que tem um detalhe. Deixa eu falar para você. Quase o último lance. Escuta. Deus não vai falar para sempre com você. Na verdade, o Espírito Santo de Deus já está se retirando do planeta Terra. O Espírito Santo de Deus está se retirando. Sabe por quê? A gente está pertinho da volta de Jesus. Vejo isso pelas Escrituras, vejo isso nas pessoas, vejo isso nos sinais que estão aí bem claros para nós. Pilatos tenta mudar a conversa. Deixa eu só mostrar isso para você. Pilatos fala assim: acaso sou judeu? Verso 35, foi o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Jesus não tem tempo, ele quer salvar Pilatos, e ele insiste agora, e ele fala assim: o meu reino, verso 36, não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Sabe o que ele está dizendo para Pilatos? Você tem um lindo carro? Beleza, não quero o teu carro. Você tem uma boa empresa? Ótimo, não quero a tua empresa. Você lidera muita gente? Ótimo, parabéns, não quero isso. Sabe o que eu quero? Eu quero o teu coração e o que você se entregue por completo, completamente, nas minhas mãos. Jesus olhou para Pilatos, irmãos, e sabe o que ele falou? O meu reino não é daqui, não quero nada que é teu. Eu quero apenas que você se entregue. Que tal? Que tal? Pilatos faz uma pergunta e fala assim: ei, e agora? Então você é rei? E aí Jesus fala assim para ele: tu dizes que eu sou rei. Eu sei quase decoro esse texto da Bíblia. Foi para isso que nasci e foi para isso que vim ao mundo. E agora a frase que mais me chama a atenção nesse encontro. Uma conversa de segundos. Todo aquele que é da verdade, escute, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz e me segue. Pergunto essa noite para você: você pertence à verdade ou à mentira? Você é de Deus ou contra Deus? Se você é da verdade, você se entrega, porque quem ama a Deus se entrega. Se você entende que o Espírito Santo de Deus está falando com você, é hora de se entregar por completo a Deus. Meu avô, falei do meu pai. Meu avô é de origem judaica, meu avô é judeu. Ele fugiu da Segunda Guerra Mundial da Polônia, dos campos, e veio parar num navio e encontrou uma linda libanesa com quem se casou. E veio parar no nosso país. Meu avô, quando chegou aqui, ele não quis saber de Deus. Meu avô, na verdade, se envolveu com tudo que é do lado negro da força. Meu avô não serviu a Deus. Eu vou resumir a história para você. Banquinho na hora do café da tarde, lanche da tarde na minha casa, nós, adventistas do sétimo dia. Meu avô chega, meu pai olha para ele e fala assim: quando que o senhor vai entregar a sua vida para Jesus? E meu avô fala assim: se Jesus viesse hoje, seria eu quem cuspiria no rosto de Jesus. E eu era um garoto, fiquei olhando, uma bola de futebol no colo, fiquei olhando e falei: peraí, tem alguma coisa errada, eu pensei.
Porque eu ia à escolinha e minha professora dos primários e juvenis falava assim: olha, Jesus ama você, Ele morreu por você. E meu avô fala que quer matar Jesus. Eu não tive muitos contatos com meu avô, mas eu lembro de algumas coisas do meu avô. Uma delas, ele indo a alguns terreiros para servir não a Deus. Eu lembro do meu avô encaminhando toda a família para o desserviço. Eu lembro do meu avô levando meu pai para fazer um pacto com o diabo. Eu lembro do meu avô tentando convencer um tio meu a fazer um pacto para ficar rico. Eu lembro do meu avô zombando da fé e encaminhando todos os filhos dele para o satanismo. Aí estou lá em casa, já era pastor, formado, trabalhava em Curitiba. De repente toco o telefone lá em casa e meu pai me fala assim: filho, tudo bem? Tudo. Você pode visitar no hospital uma pessoa? E eu falo: quem é, pai? Teu vô. Ele vai amputar uma das pernas e eu quero que você vá lá fazer uma oração com ele. Eu falei assim: pai, vô não serve a Deus, por que eu vou lá orar com ele? Ele não está nem aí para Deus. Ele falou na verdade que cuspiria no rosto de Jesus e mataria Jesus de novo se ele viesse. E meu pai falou assim: você pode ir lá visitá-lo? E eu fui ao hospital. Havia um cheiro de morte no quarto, morte, podridão. Meu pai é da área médica. Meu pai trabalha nesses negócios e me deixou entrar e eu fui lá no quarto do meu vô. Eu falei: pai, eu vou, mas o vô, ele está disposto a ouvir uma prece, uma oração? E aí meu pai falou assim: ele está, porque eu acho que ele está sensível à voz de Deus. E eu fui ao quarto, olhei para o meu avô e perguntei para ele assim: o senhor sabe quem eu sou? Ele falou assim: sei, você é o pastor que veio orar comigo. Eu falei: verdade. E aí ele falou para mim assim, eu perguntei para ele na verdade: você está em paz com Deus para que eu ore com você? Ele falou: estou em paz. E eu perguntei: com qual Deus? O meu Deus ou o teu Deus? Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim: com o nosso Deus. Eu acredito, se tivesse oportunidade, contaria para você de um casal homossexual que eu tive a oportunidade de estudar a Bíblia e se entregaram para Cristo. Eu poderia contar para você da igreja que eu tive num presídio e que eu pregava e bandidos se convertiam e se entregavam, pessoas cruéis, rudes. Eu conheci gente podre que se entregou para Cristo. Bandidos que colocaram armas em cima da mesa da sala pastoral, olharam para mim e queriam se entregar para Cristo e se desfazer do que tinham. Eu conheço um monte de gente ruim. Eu acredito que podem se entregar a Cristo, mas eu não acreditava que meu avô poderia se entregar para Jesus. E eu falei: vô, então eu vou orar por você. E eu orei pelo meu avô. Eu li os Salmos, Isaías 53, e você deve se lembrar, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Sabe? Meu avô abriu os olhos, lindos olhos azuis, olhou bem para mim e falou assim: eu creio nisso. Meu avô pedia migalhas e Deus estava salvando ele. Deus dá oportunidades, e a gente que veio hoje aqui, Deus está dando uma oportunidade de nos entregarmos a Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu orei com o meu avô. Ele teve a perna amputada. Uma semana depois, ele morreu. Eu fui ao cemitério falar algumas palavras. A minha família estava toda lá, uma grande família. E eu orei e falei que o meu avô morreu crendo que Jesus era o salvador dele e que meu avô morreu esperando a volta de Jesus. Eu sentei num banquinho no cemitério e comecei a chorar, porque eu fiquei lembrando do texto que diz assim, de Ellen White, que os que dormem no pó da terra, Deus assinala a sepultura daqueles que são fiéis e enviará o anjo do Senhor para chamá-lo à vida e levá-lo ao encontro com o Senhor nos ares. E meu avô, tenho certeza, estará entre eles. Daí você se pergunta: por que eu estou no Rio? Eu digo para você: porque Deus te trouxe aqui, porque Ele quer salvar você. Há alguém aqui no circuito de campeões que ainda não é batizado? Tem alguém? Não foi batizado ainda? Batizada? Tem alguém? Tem alguém aqui nessa noite que ainda não foi batizado ou batizada? Tem alguém? Alguém? Você? Alguém mais? Nas águas? E entende isso? Alguém mais? Levante sua mão só para a gente saber, conhecer, ver. Vocês dois. Deixa eu falar para vocês. Quem sabe não chegou o momento hoje à noite de Deus nos mandar aqui, todos nós, para cantarmos em
português, espanhol, ouvirmos o pastor falar da experiência maravilhosa na Escócia, ouvirmos o Estevão cantando, enviar os meninos da Bahia e do Sergipe aqui, para sentarem perto de você, e você está do lado do pastor Samuel aí, que vai agora te dar um abraço e falar assim: a gente está junto, como disse o pastor Brunelli. E que tal, amigo? Será que não é Deus que está te chamando, te trouxe aqui hoje para salvar vocês? Será que não é Deus que está dizendo para vocês assim: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz e me segue? Que tal seguir a Jesus? E se prepararem para o batismo. Não tem batismo hoje. O pastor Nilson não vai subir ali e batizar ninguém. Mas a gente precisa tomar uma decisão ao lado de Cristo. Porque quando a gente sai daqui, a gente tem que sair daqui dizendo assim: eu pertenço ao Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Que tal escolherem a Jesus hoje? Topam? Sim? Eu vi esse balançar de sobrancelha. Eu acho que é um sim. É isso? Vem aqui comigo então. Vem cá. Vem aqui. Você também? Venha. Venha, jovem. Vem aqui para a gente orar por você. Venha com seus amigos. Venham aqui. Alguém conhece esses jovens que estão aqui? Venham aqui também. Venham aqui. Vocês que conhecem, venham aqui. Sabe por quê? Vem aqui pertinho de mim, mano. Venham aqui. Tem um amigo teu aí do teu lado? Vem aqui perto. Sabe o que é? A gente também precisa de Jesus. A gente só chegou um pouquinho mais cedo e se entregou para Cristo. Mas hoje a gente está se entregando junto com vocês para Jesus, os amigos que estão aí do lado. Vem cá, pastor Samuel, você que deu um abraço neles. Quero chamar os pastores que estão aqui na igreja. Venham aqui, por favor, porque a gente vai orar e levantar as mãos abençoando a igreja de Deus essa noite. Os pastores, venham aqui, os pastores. Vem aqui, pastor Alejandro, pastor Felipe. Venham aqui, pastores. Venham aqui, pastor presidente, vem aqui também. Eu quero convidar os jovens que querem dizer hoje à noite: eu pertenço ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o meu Deus e eu não vim aqui por acaso. Eu me consagro e me entrego ao Deus vivo. Algum jovem quer dizer isso essa noite? Levante sua mão, por favor. Fique em pé. Fique em pé, levante sua mão. Fique em pé. Chegue perto de um amigo seu e o abrace também, se ele tomou essa decisão e está perto de você. Nós pertencemos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E a gente vai orar aqui, os pastores agora. Nós vamos orar. Depois da oração, o Estevão vai cantar. Mas nós vamos orar agora e vamos pedir a bênção de Deus sobre você, a tua família. E para que Deus trabalhe de forma intensa, para que a gente ande ao lado dele todo dia, cada dia, até o último dia. Amém? Fiquem em pé, aqueles que puderem ficar em pé, fiquem em pé. Quero pedir para os circuitos de campeões, aí os campeões que estão entre nós, que estenda a mão para quem está pertinho de você, que não está sendo abraçado, que está vendo aí, com a mão no ombro, né? Tem alguém perto aí? Atrás, na frente. Sem medo de ser feliz, irmão, irmã. Chega perto. Porque nós somos os membros da família do Deus vivo. Amém? Chega pertinho. Põe a mão no ombro do câmera aí. Beleza. Vamos orar a Deus? Querido Deus, nós queremos coisas, mas o Senhor colocou no nosso coração o desejo pela eternidade. E às vezes, procurando as coisas, nós queremos te encontrar e não encontramos. O que encontramos é um buraco cada vez maior, um vazio depois do outro. Mas essa noite, o Senhor se aproxima de nós e diz assim que quem é da verdade, ouve a tua voz e te segue. E nós queremos seguir o Senhor. E nós, Senhor, queremos ser discípulos teus. Nós queremos viver o Evangelho. Obrigado porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende de acordo com a tua vontade, é claro, mas o Senhor está chamando uma geração para se levantar, uma geração para se prostrar e uma geração para ir com poder anunciar o reino dos céus. O Senhor não nos trouxe por acaso essa noite na igreja. O Senhor não nos trouxe por acaso a Niterói. O Senhor não nos trouxe por acaso a central de Niterói esta noite. Jovens, pastores, nós te agradecemos porque o Senhor que começou a boa obra em nós irá completá-la até o glorioso dia da tua vinda. Senhor, precisamos cada vez mais do Senhor e cada vez menos do pecado. Aqui há 2 jovens, Senhor, lindos jovens, que têm vontade e desejo no coração de andar no teu caminho, Senhor. Amplie os seus horizontes.
Prepara, Senhor Deus, para eles um momento certo onde vai haver o batismo, o momento da entrega, mas desde agora já entende, Senhor, e eu sei que o Senhor entende que eles são teus, não por hoje, não por amanhã, mas para toda a vida, assim como cada um que está em pé. E agora, os pastores que estão aqui, Senhor, ministros do Senhor, nós levantamos as nossas mãos para abençoar a cada família representada aqui, Senhor. Gente que está perto e gente que está longe. Gente que já te ama e se entregou e gente que ainda não se entregou. Nós nos colocamos em tuas mãos nesse momento, Senhor. Levanta o teu rosto sobre nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos dê a tua paz. E que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito possa ser com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Dê um abraço a quem está pertinho de você. Fale, Jesus o ama, Jesus te ama muito. Deus te abençoe.